para poder dar uma geral, né, desse debate no primeiro momento, quero convidar, então, Dr. Carlos Alberto Heiler Bucuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. 10 minutos, Bucuí. Obrigado pela contribuição e por ter aceito o convite. Obrigado, deputado. É uma satisfação poder discutir essa questão tão importante que é a forma de gestão das unidades de conservação. Eu vou aqui já encaminhando aqui para a minha apresentação. A primeira questão que nós temos que pensar sobre a unidade de conservação do ponto de vista de gestão é quais são as consequências quando você faz uma privatização ou uma concessão por tempo prolongado, ou quando você lança uma unidade de conservação nas mãos da iniciativa privada. Eu coloco aqui, a título de exemplo, aquilo que o Wall Street pratica, o mercado de valores, que a ganância é boa. Greed is good. Isso é amplamente conhecido internacionalmente. Então, nós temos hoje um grande embate com o setor econômico para mudar a economia, para transformar a economia numa economia que seja ambientalmente adequada ao planeta, que a economia seja considerada um subsistema da questão ecológica, e não o contrário, não é? Então, a realidade hoje no planeta, todos os esforços da OCDE, das Nações Unidas, das conferências climáticas, são conferências que fazem um embate para que a questão econômica ela seja voltada a uma responsabilidade social, ecológica e de gestão, né? Os ESG, que são amplamente conhecidos. Eu vou falar um pouquinho exatamente sobre esse aspecto do que implica as inconsistências e conflitos que acabam sendo geradas pela participação da iniciativa privada nesses processos, quando não se tem critérios, quando não se tem elementos que sejam balizadores da discussão, né? Em primeiro lugar, então, eu queria falar sobre essa realidade brasileira, do que é o Brasil, né? Brasil, um país mega diverso, uma realidade biofísica, bioquímica, tropical, plena de vida e, portanto, também plena de vulnerabilidades ambientais. À medida que você tem bens a proteger, você também tem elementos de fragilidades que são inerentes. Eu não preciso me deter muito sobre esse aspecto. Basta exemplificar o que acontece na Amazônia com a predação pela ocupação do território, pela retirada ilegal de madeira, pela ambição do extrativismo mineral, não é? Ou seja, nós temos o Brasil repleto de exemplos de vulnerabilidades que implicam em atividades econômicas sobre áreas de relevância ambiental. Além da questão ambiental, que é essa fragilidade biofísica, bioquímica, nós temos uma grande vulnerabilidade social, né? De comunidades tradicionais, povos da floresta, são questões que têm sido amplamente debatidas, principalmente nos últimos anos, em função das agressões que esses territórios e esses povos têm sofrido. Para normatizar a questão ambiental, o Brasil, em período ainda de ditadura militar, estabeleceu alguns regramentos, além da Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981, ela veio justamente para melhorar a imagem do Brasil, numa fase que o Brasil abriu a Transamazônica, o próprio governo militar reconheceu que precisava estabelecer um regramento com relação a isso. Então, nós avançamos com uma normativa bastante avançada, depois acolhida pela própria Constituição Federal, e, posteriormente, nós tivemos a lei do SNUC, das unidades de conservação, até mesmo para regrar o grande número de unidades de conservação que nós já tínhamos em território nacional. Então, esses marcos conceituais, esses marcos legais, estão muito bem clarificados na nossa democracia, né? E aí, eu gostaria de falar exatamente a partir de que ponto as discussões começam. O Estado era, tradicionalmente, o grande gestor das unidades de conservação no Brasil. A falta de investimentos por parte do Estado começou o sucateamento das unidades de conservação. Então, eu entendo que a gênese da
privatização, que a gênese da concessão, ela diz respeito a uma leniência do Estado na gestão da coisa pública, que se vale da iniciativa privada para resolver o problema econômico, mas não se considerou que isso representava, de fato, como conflito de interesse. Quando você concessiona um bem público, bens indisponíveis, né, o meio ambiente, que é um bem de toda a população brasileira, você tem um desafio de essência, porque são direitos inalienáveis. Não é? Você concessiona bens que são inegociáveis, fazem parte do patrimônio ambiental público, inclusive para as futuras gerações. Nós estamos falando aqui de uma imensa biodiversidade, da qual o Brasil detém 20% do planeta. Nós estamos falando de recursos hídricos, de solo, de ar, nós estamos falando de bens indisponíveis, daquilo que é direito e dever de proteger de todo brasileiro. Né? Então, é esse aspecto de conflito de interesses que eu queria ressaltar. Quando uma corporação, ela que tem estatutariamente o objetivo de gerar lucro e de prestar satisfação aos seus acionistas, inclusive remunerando os acionistas, quando ela se propõe a gerir um bem público, imediatamente você tem um conflito de interesses estatais. Porque eu queria deixar bem claro a ideia de gerir bem público é gerar bem público. Esse raciocínio, ele é muito claro quando você olha a questão técnica. Então, é muito diferente de você gerir serviços, né? De você gerir aquilo que é afeto à própria estrutura, à essência da iniciativa privada, e aquilo que é um bem público, como a biodiversidade em extinção, a biodiversidade que está nas unidades de conservação, que é preciosíssima para a humanidade e para a nossa sociedade. Um bom exemplo sobre isso é a questão da privatização da água. Em muitos países, a privatização da água, que é um bem, um direito humano fundamental, ela acabou sendo revertida para uma reestatização justamente em função dos conflitos de interesse que levaram a uma ineficácia dessa gestão. Então, quando você concessiona facilidades, lanchonetes, pedalinhos, equipamentos de lazer, trata-se de uma concessão de serviços, que se for gerenciada de uma forma adequada, porque está numa área frágil, né, vulnerável, isso poderá não gerar conflitos. Mas quando você concede, por exemplo, a gestão de trilhas, não é? Onde se pretende colocar motociclos em áreas onde você tem espécies em extinção, você acaba gerando um processo onde a proteção ambiental fica relegada ao último plano. E o conceito de proteção ambiental ele se torna surreal. Não é? Então, é muito importante perceber que a capacidade de suporte desses ecossistemas depende de uma visão voltada à gestão dos interesses difusos. Nós estamos tratando de áreas muito especiais e muito frágeis. Né? Então, as concessões das unidades de conservação em andamento, em processo de conflito de interesses, com inconsistências de gestão, falta de critérios, ritos necessários, além da falta de aporte científico e ampla participação social. Né? E aí essas inconsistências acabam gerando insegurança jurídica, ações que prejudicam os sistemas de gestão. Que a terra, ela fornece o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não a ganância de todos. Enquanto a economia não for devidamente transformada, e esse é o nosso anseio, é a luta das Nações Unidas, é a luta hoje da Comunidade Europeia, para um modelo de sustentabilidade que corrija todo esse processo que advém da Revolução Industrial, nós não vamos ter condições seguras de transferir a gestão de bens públicos para a iniciativa privada por uma questão de essência, o conflito de interesses que ali está instalado. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Carlos Bocuí.
deputado, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua gentileza em sediar esse debate tão necessário. E me foi dirigida uma pergunta que é sobre o que o Estado de São Paulo deveria estar fazendo em termos de capital natural, né? Da sua capacidade de colocar os seus ativos ambientais como elementos que, de fato, fossem valorizados do ponto de vista de mudanças climáticas, de biodiversidade, etc. O que eu tenho a dizer nesse aspecto é que o Estado de São Paulo ele passa por um processo de governança similar ao que se deu na área federal. Nós chamamos isso de backlash, é um processo civilizatório. A questão ambiental avançou bastante, depois alguns setores que perderam espaço, perderam economicamente com isso, tentam retomar esse espaço e permeiam o Estado. Então, hoje a gente tem uma governança em São Paulo que ela representa uma crise de governança, não é? Tanto que o Conselho Estadual de Meio Ambiente de São Paulo ele está judicializado, as unidades de conservação, as concessões estão sendo judicializadas, os institutos de pesquisa do Estado de São Paulo, geológico, de botânica e florestal, foram extintos e há uma judicialização nesse sentido. Quer dizer, você tem todo um aparato governamental fragilizado por uma governança que tem que ser demonstrado insuficiente, porque ela foi reduzida a uma situação de subsecretaria, não é? Então, o que São Paulo necessita hoje, em termos de governança, é reconstruir o seu patrimônio e a sua tradição na defesa do meio ambiente dentro do setor estatal, né? É isso que a gente espera que ocorra aí nos próximos tempos, para que questões como essas do PETAR, que são um indicador desse tipo de gestão, que é uma gestão que ela tem uma deficiência conceitual, tem uma deficiência no sentido de participação social, de consulta pública, tem uma deficiência na área de planejamento. Ela está descontextualizada com o momento de emergência climática que nós estamos atravessando hoje, porque as medidas de adaptação, elas praticamente estão lançadas ao mercado, quer dizer, o setor produtivo ou a anuência dos setores econômicos é que vão determinar esses avanços ou não. Isso é um absurdo, né? São Paulo tem que se livrar de ser refém do setor industrial, econômico, agrícola, dos setores produtores que interferem nas políticas públicas ambientais, né? A questão ambiental precede, ela é emergente, ela é urgente. Então, nós temos que nos livrar desse passivo. Senão, nós vamos acabar muito próximos, eu acho que já estamos nisso, daquilo que disse a ministra do Supremo Tribunal Federal, ela disse do estado de coisas inconstitucional, né? Onde você tem desconformidades em várias situações, judicialização em várias situações, isso demonstra que perdeu-se o empoderamento da questão ambiental como elemento transformador, como elemento de diálogo com outros setoriais privados e de governo, para fazer um modelo de sustentabilidade, né? Então, o que nós estamos enfrentando em São Paulo, em essência, é isso, é uma crise de governança.